Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre apostas e seu impacto no ambiente corporativo. Então, se você está preocupado com isso ou quer saber um pouquinho mais sobre a nossa visão a respeito desse tema, fica até o final do episódio, que a discussão aqui, a conversa de hoje vai ser muito legal. Como de costume, lembrem-se que este episódio está em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você está nesses dois canais, você consegue nos assistir em vídeo, conhecer meu rostinho e, claro, o rosto da nossa convidada de hoje. Se está em outras plataformas, estamos em todas as demais plataformas de consumo de podcast em áudio. Então, fique à vontade aí, siga aí o Juriscast para você ser avisado de todos os episódios que a gente publica aqui semanalmente com um novo entrevistado. E, claro, avalie este episódio com estrelinha, com coração, com joinha. Se esse episódio lhe ajudar de alguma forma, avalie a gente para que continuemos produzindo episódios de altíssima qualidade para você, tá bom? Vamos ao que interessa então. Hoje é dia de falar então sobre os desafios jurídicos das apostas no ambiente corporativo e, como de costume aqui no Juriscast, a gente sempre traz um especialista para falar conosco sobre este tema, tá bom? Então a especialista de hoje que está aqui conosco é a Simone Feuser. Ela é advogada trabalhista, sócia da SST Advogados, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Previdenciário, Constitucional, Compliance e Gestão de Riscos. Também é pós-graduada em Neurociência e Comportamento. Olha o tamanho desse currículo. Seja muito bem-vinda, Simone, a mais um episódio do Juriscast. Muito obrigada, a gente fica muito feliz por poder compartilhar esse tema que tem sido tão falado, né, e tão importante nesses últimos tempos. Legal. O tigrinho e as bets estão na boca do povo, né? A gente tem visto que as bets tomaram conta aí de todos os times de futebol, estão em vários programas como apoiadores, estão gastando bastante marketing para aparecer no Brasil e saíram notícias recentemente, né, do volume que os brasileiros estão investindo entre aspas, nas bets, né, estão transacionando para as contas das bets aí, que o brasileiro gosta de apostar pelo jeito, né? E este comportamento que já leva o Brasil a ser um dos maiores mercados para as empresas de apostas online tem implicações legais, ou pode ter implicações legais, em especial do ponto de vista trabalhista, quando elas podem influenciar aí o desempenho, o comportamento destas pessoas, desses apostadores lá no ambiente corporativo. Recentemente também, para quem não é especialista no tema, não está tão aprofundado nele, a gente teve legislação dando nortes aí para o funcionamento e regulação das bets no Brasil. Então, assim, o ambiente está cada vez mais popular para essas bets e, por consequência, tem mais gente sendo impactada por elas. Então, fala um pouquinho para a gente, do ponto de vista trabalhista, quais são ou quais podem ser as implicações legais caso uma empresa, né, flagre o seu funcionário realizando essas apostas durante o expediente, ou usando recursos da empresa como o computador, a internet corporativa. Quais são essas possíveis implicações legais caso a empresa perceba que esse comportamento está ocorrendo dentro da empresa e o que pode ser feito, o que deve ser feito, ou qual o olhar que os advogados, o departamento jurídico, o RH da empresa precisam ter sobre essas possíveis ocorrências? Uhum. Bom, a gente sabe que durante o horário de trabalho o empregado ele precisa prestar serviços, né? Então é uma obrigação contratual, é o que a gente sabe que é elementar ao contrato de trabalho. Inicialmente é sempre importante a empresa ter políticas internas regulamentando o uso de equipamentos corporativos, eventuais folgas para café, essas coisas assim. Mas se a empresa, após a instauração de um procedimento interno realmente, ou tiver a prova, né, cabal de que o funcionário ele estava fazendo essas atividades particulares durante o horário do trabalho, ela pode tomar algumas medidas que, em especial, é a aplicação de penalidades, como a advertência, suspensão e, em casos mais graves, a demissão por justa causa. Agora, tem um ponto importante que é a permissão ou a omissão da empresa, caso isso seja uma constante, né? Existem decisões judiciais que entendem, até em casos assim, por exemplo, de funcionários que fazem jogos
entre eles mesmos, assim, ou até mesmo durante intervalos, que quando a empresa ela é permissiva, ela adota uma postura de não se importar muito, que ela não pode ter um comportamento contraditório e de repente fazer aplicar uma punição assim sem antes deixar claro que a partir de determinado momento vai ser proibido esse comportamento. Então, é um ato contraditório ao contrato de trabalho, né? Há uma violação ao contrato de trabalho, mas precisa ser analisadas essas questões. Então, por isso que é importante se estabelecer políticas internas ou regimento interno prevendo o que a empresa, né, qual que é a expectativa da empresa em relação a isso. E também a justiça do trabalho, né, a gente sabe que ela se pauta pelo princípio da primazia da realidade, ela também tem vários princípios que protegem o empregado por ser uma parte hipossuficiente ali na relação de emprego, mas existem vários outros aspectos não relacionados aos fatos que também têm sido utilizados na análise das demissões por justa causa ou da aplicação de penalidades, como advertência e suspensão, que implica no desconto do dia, né? Então, pessoas que têm um histórico funcional bem adequado, que não sofreram penalidades, têm um tempo de casa bem longo, né? E até mesmo a depender da natureza das atividades ou do grau de instrução, essa penalidade ela precisa também ser analisada em conjunto com todo esse histórico. Então, é possível se aplicar uma advertência ou uma penalidade mais grave, mas a empresa precisa analisar esses outros aspectos também. Entendido. Boa essa sua colocação, que por mais que a nossa legislação já indique, né, quais são os procedimentos trabalhistas, você tocou num ponto importante que vocês, aí na SST, no escritório, vocês são especialistas em atender empresas, né? Então, aqui não existe apenas uma responsabilidade jurídica, seja do departamento jurídico, seja do escritório que está apoiando esta empresa, mas pode haver também uma relação com o time de RH ou o time de endomarketing para que essa comunicação a respeito desse tipo de comportamento facilite a compreensão por parte dos funcionários, como você bem falou, né? Se for do nada, se alguém do nada for surpreendido com prova ali e for demitido por justa causa, mas nunca se falou nisso, nunca ninguém comentou, pode abrir aqui espaço para uma defesa por parte do funcionário também, né, para restituir aí, quem sabe, seu cargo e tudo mais. Mas uma curiosidade, a gente está falando aqui de bets, né, desses novos jeitos de apostar, mas isso aqui também vale se o pessoal fizer o bolão na Mega Sena no final do ano, ficar fazendo algo assim mais tradicional, acho que o approach é o mesmo, né? Aqui a gente entra bastante na seara de atividades particulares que não têm a relação com o trabalho, né? Existem várias outras situações, como, por exemplo, quando a pessoa ela fica vendendo coisas que ela produz durante o trabalho, todas essas questões assim que são relacionadas a atividades particulares, elas podem entrar assim nessa questão, né, da pessoa não estar utilizando o seu horário de trabalho para isso. Então, a empresa ela pode estabelecer parâmetros do que ela espera. A gente gosta muito aqui de falar da transparência. Toda vez que a gente implementa políticas de transparência e de alinhamento de expectativas, é sempre muito mais fácil a gente manejar as situações quando elas acontecem. A justiça do trabalho, ela analisa muito isso. Qual que é o que foi estabelecido de regra entre as partes, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é surpreendida com algum ato da empresa assim, muito exagerado, sendo que antes nunca havia se falado. Então, para qualquer situação, né, que envolva atividades particulares, é necessário que a empresa tenha essas políticas, né? Até mesmo o uso de e-mail corporativo para atividades particulares, né? Tem essa discussão. Quando a empresa ela é permissiva, ela deixa que as pessoas utilizem ou mesmo a internet no horário de trabalho para fazer atividades particulares, se ela sempre permite, isso é demonstrado no processo judicial, isso pode ser discutida, a aplicação da penalidade. Então, isso vale também para as apostas. Legal. E olhando para esse tipo de comportamento, a gente, nesse primeiro bloco, a gente acabou falando desse comportamento particular, vamos falar assim. Mas e como é que na sua visão, ou como está, né, os precedentes jurídicos, caso o funcionário, se ele tiver acesso, né, ele tiver um problema aí com ludopatia, um vício em jogos e tudo mais, e que ele realize apostas usando o dinheiro da empresa, dinheiro de clientes, como é que seria, na sua visão de especialista, e se há ou não algum tipo de precedente jurídico, para a gente tratar esse tipo de caso também, para quem está nos ouvindo e pensa, poxa, no tempo
de trabalho, né, no horário de trabalho, mas com atividade particular é uma coisa, mas quando a gente utiliza os demais recursos da empresa, em especial os financeiros, a tratativa já passa a ser outra também, a responsabilização é diferente, né? Assim, nessa tua pergunta, acho que tem 2 aspectos bem interessantes. O primeiro deles é o uso do dinheiro, né, o desvio financeiro da companhia ou de clientes para apostas, né? Isso é realmente uma preocupação que as empresas têm, né, de pessoas que têm esse acesso. Existem vários mecanismos aí que a neurociência explica sobre o vício da aposta, né? Porque quando a gente está na expectativa de ganhar, né, esperando o sistema dopaminérgico, ele é ativado com picos. Então, isso faz com que a pessoa sempre queira repetir esse comportamento para ganhar. Então, quando a pessoa ela tem meios de utilizar bens da empresa, há uma preocupação de que isso acabe realmente afetando, né? Há várias alterações químicas e fisiológicas no cérebro que podem levar a esse comportamento. Então, as empresas têm demonstrado essa preocupação, assim, né, com esses cargos assim que têm mais fidúcia e utilizam o dinheiro da empresa ou dos clientes. Mas quando a empresa, depois da instauração e apuração de um procedimento interno, ela vê que a pessoa realmente utilizou recursos financeiros, certamente ela pode aplicar a demissão por justa causa, e existem vários requisitos que precisam ser cumpridos, como a rapidez na apuração dos fatos. A empresa não pode demorar assim que ela conclui essa investigação interna, ela não pode demorar para aplicar a justa causa, então tem vários requisitos que precisam ser cumpridos, e aí, até porque ainda que se provem os fatos, a falta de algum desses requisitos pode invalidar a justa causa. Então, não é só o fato que precisa ser apurado, a gente tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Mas a empresa pode sim fazer o desligamento da pessoa por justa causa, nesse caso. Ela pode até entrar com uma ação de indenização, pedindo a restituição desses valores ou até um dano moral, reputacional, dependendo da situação, né? Isso implica, às vezes, na perda de um cliente, de um contrato, de algum dano maior. E ela também pode fazer o encaminhamento criminal, né? Dependendo dos fatos, isso pode ser considerado crime também. E o outro tema é em relação à doença em si, né? A ludopatia, ela já tem um código, ela é uma doença, considerada uma doença. E aí, como é um vício, a gente entra numa seara um pouco mais delicada, que são ela dificilmente vai ser uma doença ocupacional, né? A não ser que tenha alguma relação, né, com a aposta, mas em geral, doenças ocupacionais, elas implicam alguns detalhes no manejo dessas pessoas, assim, porque a empresa ela não pode fazer, por exemplo, o desligamento de uma pessoa que está doente. Dependendo do histórico ocupacional e também essa questão, ela pode agravar outras doenças ou trazer outras doenças, então também tem isso, né? Existem casos, assim, de outros tipos de vício, como, por exemplo, o alcoolismo ou outros vícios, em que quando o funcionário ele é demitido com a doença, ele pode, por exemplo, discutir uma eventual nulidade da rescisão por estar doente no ato demissional, ou mesmo alegar que foi uma dispensa discriminatória em razão da doença. Então, tem esses 2 aspectos. E voltando ao primeiro ali que a gente conversou sobre o desvio financeiro, é importante ter uma prova robusta, porque quando a empresa faz a demissão por justa causa por improbidade, que seria o enquadramento muito provável nesse caso, e ela não tem a prova robusta, existem vários precedentes judiciais que entendem que o dano moral solicitado, ele é in re ipsa, ele já é considerado natural. Então, ele é presumido, né, essa palavra. Ele é presumido. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, assim, de ter realmente uma prova robusta, porque como a improbidade, ela fala, assim, de um comportamento ético, né, um comportamento desrespeitado, a pessoa, ela realmente, ela não precisa provar, a gente já presume que ela se sentiu humilhada. Então, são várias nuances que a gente precisa analisar, mas, né, resumindo a resposta em relação à pergunta, é possível fazer demissão por justa causa e também isso tem implicações civis e penais. Legal, complexo o tema, mas acredito eu que poderemos passar a ver cada vez mais casos relacionados a tanto, né, a doença, a ludopatia, mas também a essa consequência da empresa ter que lidar com esse tipo de comportamento de jogos, de apostas durante o horário ou no local de trabalho. Entendendo isso ou imaginando que isso seja uma verdade, aqui estou no momento, sempre faço um momento mãe de Iná aqui, uma futurologia, mas considerando que isso possa se tornar uma realidade ou fique mais comum esse tipo de caso, qual é a sua visão a respeito do papel do compliance
ou do departamento jurídico, caso a empresa tenha um departamento jurídico, se não, do escritório que lhe assessora, né? Na prevenção desse tipo de problema, desse tipo de ocorrências que envolvam apostas, né, aí no ambiente de trabalho. Que tipo de políticas você entende que você, por exemplo, como especialista, pode ajudar as empresas a implementarem para se proteger, né? O compliance, o jurídico e os escritórios que os apoiam. Que tipo de políticas você já tem visto as empresas passarem a adotar para se proteger desse tipo de ocorrência? Já tem algo acontecendo? A gente sabe que, assim, o que a pessoa faz na sua vida privada não tem relação com a empresa, né? Então, ela pode fazer apostas se ela quiser, dentro do que a gente já tem de regulamentação legal sobre o assunto. Mas como a gente sabe que isso acaba criando, pode criar situações indiretas ou até mesmo diretas no ambiente de trabalho, o que a gente tem feito como forma de prevenção, e a prevenção sempre é um ótimo começo para minimizar riscos e tratar e evitar também riscos, é criar políticas que regulamentam as atividades particulares que são ou não permitidas e que elas fiquem bem claras, especialmente essa questão das apostas, né? Utilizar tanto os equipamentos particulares, né, ou corporativos. Então, a empresa precisa ser clara sobre o que ela espera. E é possível, como a gente já conversou, vedar a prática desses jogos durante o expediente. A gente também pode falar especificamente sobre o uso de equipamentos corporativos, sobre a possibilidade de fazer auditoria nesses equipamentos corporativos e contas e acessos a qualquer momento. Isso é importante ter claro, porque em que pese a jurisprudência já autorizar, em muitos casos, a auditoria pela empresa, até por uma questão assim de clareza em relação aos funcionários, a gente sempre orienta que isso seja claro, já no ato admissional, que isso seja especificado. E algo que a gente tem orientado as empresas, e muitas empresas já têm feito isso de forma espontânea, é fazer campanhas de educação financeira, realmente, assim, porque a gente o brasileiro não tem muito, assim, o hábito de ter uma organização financeira, de pensar a longo prazo. Então, a gente tem alguns clientes que têm implementado essas campanhas, assim, e tem tido bons resultados, assim, com a informação. Muitas pessoas não conhecem mesmo, né, como se organizar financeiramente. E também a gente pode oferecer um acompanhamento mais realmente psicológico, né, porque isso acaba trazendo muitos impactos para a pessoa no seu âmbito pessoal, familiar, né. Uma pessoa que está com uma dívida, ela, né, que está pensando como que ela vai pagar uma conta, um aluguel, algo mínimo, dificilmente a gente vai conseguir criar muitas estratégias de engajamento, né? A pessoa, se ela está preocupada com o mínimo para sobreviver, ela não vai ter preocupação em ser feliz no ambiente de trabalho. Então, isso acaba também dificultando as empresas em ter programas de engajamento que sejam efetivos e redução de turnover, porque a pessoa vai ter uma propensão muito maior a sair da empresa por pouco mais, né? Ainda que ela vá para uma empresa que não é bem o que ela quer, né, de futuro ou de expectativa, ela acaba tendo essa opção mais por uma questão de necessidade mesmo, assim, né, de desespero. Então, quando a gente cria essas campanhas, elas ajudam bastante. E a gente vê que muitas vezes as pessoas, como o vício ele começa devagar, né, essa questão da dopamina, ela vai se autorregulando, né, quanto mais o sistema de dopamina ele vai sendo ativado, mais ele vai se regulando, aumentando o patamar dele para ser satisfeito. Então, quando a gente traz essa questão de informação para as pessoas, elas podem ter a tomar a consciência de que elas precisam dessa ajuda. A pessoa, como vai começando devagar, ela não tem, às vezes, a noção de que ela precisa de ajuda, que ela já está num nível mais avançado de vício. E até que ela tome conta, ela já pode ter perdido muitas coisas. Então, a empresa ela pode agir, né, como fazer esse papel de agente social aí, e trabalhar nessa prevenção e nessa orientação das pessoas para elas terem a oportunidade de tomar essa consciência. Coincidência ou não, hoje mesmo eu li uma notícia relatando que o Nubank ele está notificando ou incentivando quando um usuário do Nubank está fazendo um Pix para uma instituição dessas de apostas, em um desses testes ele oferece, você não preferiria investir esse dinheiro ao invés de fazer essa transferência lá para a Bet? Talvez um experimento já nessa linha de tentar também, de alguma forma, ajudar nessa melhoria da relação
com as finanças, né, em especial dos brasileiros. Então, talvez não seja coincidência, tem bastante gente se preocupando com isso neste momento, né? Bom, meus amigos, nosso episódio está seguindo por aqui. Se você está aprendendo com a gente, está gostando deste episódio, encaminhe ele para algum colega. Encaminhe para algum colega do seu departamento jurídico, do seu escritório, algum colega de estudos. Aqui a gente sempre traz um especialista, como é o caso da Simone hoje, para nos ajudar a entendermos um pouquinho melhor o tema da conversa do episódio em questão. Então, encaminhe esse episódio aí para seus colegas e vamos ajudar aí a criarmos em conjunto. Ao compartilhar esse conhecimento, a gente vai multiplicá-lo e fazermos assim um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós que estamos dentro ou envolvidos nele. Então, compartilhe, vamos ajudar esse conhecimento a chegar em mais gente, tá bom? E claro, não deixe de comentar aqui o que você está achando deste episódio, quem que você quer ver aqui no próximo episódio e, claro, avalie para a gente saber se estamos fazendo bons episódios, ótimos episódios ou maravilhosos episódios para você. A gente assim continue produzindo aqui nas quintas-feiras episódios legais que você aprende com a gente e gosta de continuar nos acompanhando, tá bom? Bom, eu ia fazer uma perguntinha que você já respondeu, né? Que acaba tendo impactos criminais, né? Mas a minha pergunta ia ser na linha de, poxa, se alguém que está dentro de uma empresa utilizar dados privilegiados, informações privilegiadas para fazer algum tipo de aposta, até um investimento na bolsa de valores, por exemplo, para se beneficiar disso. E já entendi que aqui a gente pode ter também responsabilização não apenas civil, mas criminal. É mais ou menos nessa linha, né? Isso. Dependendo do caso, né, pode haver diversas consequências criminais. Por exemplo, tem uma questão do uso da informação privilegiada, né, para alguma vantagem indevida, pode ser enquadrado na Lei 6.385, que regula o mercado de valores imobiliários. Para esse crime, a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Também poderia haver o enquadramento no tipo penal de gestão fraudulenta, né, se o uso das informações causa danos ao sistema financeiro. Claro, a empresa ela pode também eventualmente responder, dependendo da participação dela. E claro, a gente pode sofrer, as empresas podem sofrer danos reputacionais até de difícil mensuração, dependendo do tamanho do problema, né? E também a Comissão de Valores Mobiliários ela pode aplicar multas ou suspensões das atividades, dependendo da gravidade da infração. E em relação à lei de crime contra o sistema financeiro nacional, pode haver o enquadramento do crime de gestão fraudulenta, né, se o uso das informações comprometer a integridade do sistema financeiro, ou também a obtenção de vantagem ilícita, que é a utilização de informações para apostas como uma obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiros. Então, claro, né, depende muito do caso e também da participação, da intenção, do dolo, da culpa, mas pode haver. Fora isso, né, pode haver algum constrangimento ilegal, algum desvio, também alguma implicação em relação às informações confidenciais da empresa, clientes, dados pessoais. Então, dependendo da situação, pode haver uma série de implicações, tanto trabalhistas, como penais, quanto civis. Entendido. E, às vezes, esse comportamento ele pode ser percebido por outras pessoas da empresa, né? A pessoa pode estar percebendo que seus colegas dentro da empresa têm esse tipo de comportamento, ou quem sabe seja até influenciada por ele, seja coagida a participar do bolão, a jogar junto com a galera, sei lá. Como é que você vê que o RH, ou quem sabe até o jurídico das empresas, devem se comportar caso recebam esse tipo de denúncia? Às vezes ela pode vir lá pelo canal de ética, às vezes ela pode vir diretamente pelo RH, às vezes ela pode aparecer de outra forma, mas qual é a sua indicação para, por exemplo, quando um cliente seu recebe esse tipo de denúncia, qual é a sua visão e indicação jurídica de como esse caso deve ser tratado? Toda vez que a empresa recebe assim, uma denúncia, é sempre importante que ela abra uma investigação interna, né, dos fatos. Tanto para apurar fatos, a ilicitude do fato, quanto os envolvidos, né? Tudo precisa ser analisado bem, com bastante pessoalidade, assim, em relação a cada pessoa. Se ela verificar que realmente existe essa insistência para apostas, e não só para apostas de jogos lícitos, mas eventualmente pode ser também para situações ilícitas, ela precisa analisar o grau de envolvimento de cada pessoa, e se isso realmente implicar em algo ilícito, ela pode punir as pessoas envolvidas. Se for
uma solicitação, algo que não seja assim tão grave, né, considerando o histórico funcional das pessoas, ela pode orientar, né? Nem sempre o que a gente apura necessariamente é um ilícito, muitas vezes é um incômodo, ou tem também outras raízes, né? Às vezes isso é só um ponto de alguma outra coisa. É muito comum isso acontecer, né? A gente começa a investigar, começam a surgir várias outras situações. Então, a empresa também ela pode orientar, né? A advertência, em que pese ela ser tratada como uma punição, ela não tem apenas essa finalidade de punição, ela também tem uma finalidade de orientar. Então, a empresa também pode orientar os empregados de que aquele movimento ali, de que aquela tratativa ela não é adequada. A gente vê que é até muito comum, assim, os empregados, assim, fazerem brincadeiras uns com os outros, que a gente verifica que não necessariamente são casos de assédio ou casos de violação a contrato, nada disso. E quando a gente conversa, né, explica, a gente percebe que realmente as pessoas às vezes não têm consciência assim dos limites, né? Então, às vezes uma conversa, se não é nada ilícito, não é assédio, pode resolver. Mas tudo precisa ser apurado, né? Até porque a outra parte pode se sentir violada, né? A parte acusada. Então, a gente precisa sempre fazer uma investigação, um procedimento interno para apurar. Entendido. Eu estava aqui, quando você falava sobre a investigação, eu estava pensando que, poxa, para a gente fazer uma investigação bem feita, a gente precisa de dados, precisa de informação. E nos dias de hoje, se a gente olhar aqui o histórico, né, dos episódios do Juriscast, em vários deles a gente acaba falando sobre tecnologia, sobre IA, sobre dados. E as empresas hoje estão cada vez mais lidando com dados, né? Estão lidando com seus próprios dados, com dados de clientes, dados de terceiros. E estes dados, além de ter valor, além das empresas precisarem ter uma política, né, de LGPD bem feita, para que esses dados sejam utilizados apenas para sua finalidade correta. Mas esses dados também, dependendo da área de atuação da empresa, da área de atuação da pessoa, ela pode ter acesso a dados que podem influenciar também esse uso destes dados, tanto para apostas quanto para influenciar resultados. Por exemplo, alguém que trabalhe em alguma empresa de marketing esportivo ou de um software que tenha relação com a execução ou controle de estatísticas de jogos, sei lá. Estou imaginando que existe alguma possibilidade de uma diretriz específica ou ter algum tipo de indicação sua como especialista aí na área para que essas empresas que têm acesso a esses dados, que podem ser usados ou influenciar algum tipo de uso para apostas ou algo do tipo específico para elas, que elas precisam atentar, que o responsável lá pelo departamento jurídico precisa ficar de olho nisso, né? E quando ele for buscar o apoio, por exemplo, do escritório como o seu, a que itens essas empresas precisam ficar atentas? Para essas pessoas que têm esses acessos, é possível se pensar em alguma política mais restritiva, né? Que restringe a participação desses funcionários que são diretamente envolvidos com a análise desses dados em relação a essas performances esportivas, né? Ou atividades correlatas. Porque realmente ali pode ter um vazamento de informação ou pode ter algum conflito de interesse, alguma coisa assim. Então, é claro que como a gente está falando aqui numa redução de uma liberdade, né, de individual, a gente precisa, assim, fazer políticas que sejam realmente necessárias e restritas para aqueles comportamentos. Isso precisa ficar bem claro, né? Políticas muito genéricas, assim, elas podem não ser muito efetivas. Não só porque a pessoa não entende, mas porque às vezes elas não vão ser práticas, né? Elas não vão ser possíveis de serem implementadas. Então, nesses casos, nossa sugestão sempre é que seja bem detalhado, né? O que pode e o que não pode, e que realmente seja necessário. Não se solicite uma restrição maior do que é preciso, mas precisa ficar claro para a pessoa entender quais são os limites, né? Também políticas de confidencialidade de informações são muito importantes, não só nessa atividade, mas em muitas atividades que envolvam esses dados. Treinamentos, né? A clareza, como a gente já falou, é muito importante para que a gente alinhe as nossas expectativas. Políticas que falem sobre o que são conflitos de interesse também podem ser importantes nesse caso.
Eventualmente, dependendo da situação, pode-se prever algo em relação a fornecedores e parceiros, né? Algo que deixe claro sobre parcerias e patrocínios que são suspeitos, contratos que podem trazer alguma vulnerabilidade em relação ao tema. A empresa também pode deixar claro a respeito de sistemas de monitoramento de informações, né, e de auditorias para esses casos, para as anomalias, eventualmente, que forem encontradas. E o código de conduta também é um importante instrumento, ele sempre baliza, traz informações mais amplas, né, a cultura mais ampla, mas o código é bem importante assim, para mostrar o que a gente espera, né, o comportamento esperado. Que legal, para você que está nos ouvindo aí, ó, você quase ganhou uma consultoria gratuita, hein? Só por estar aí curioso, acompanhando o nosso episódio aqui quase até o final, ó, você aprende muito com a gente. E aproveitando, né, essa aula aí que você acabou de nos dar, o nosso tempo aqui no Juriscast ele é limitado e eu sempre convido os convidados aqui a continuarem essa conversa. Nossa audiência gosta de entrar em contato com os nossos convidados. Às vezes aqui ao longo da conversa ficou uma dúvida, eles querem esclarecer essa dúvida com você. Então, Simone, eu quero te convidar a você contar para nossa audiência aí qual é a melhor forma de encontrar você, de encontrar o escritório, caso tenha ficado aqui alguma dúvida ou quem está nos assistindo, nos ouvindo, tenha percebido aqui alguma oportunidade dentro da sua empresa, dentro do seu escritório e queira conversar com vocês, seja com a SST, qual é a melhor forma de encontrá-los, falar com vocês e fazer com que essa conversa comece aqui, mas não acabe nesse episódio, que ela continue daqui para frente? Uhum. Bom, nós temos redes sociais, né, que é SST Advogados, que a gente está bem disponível para atender, trocar uma ideia, compartilhar, né, informações para que a gente possa sempre evoluir, todos nós juntos. E também a gente pode conversar por telefone, o nosso telefone é 2101-3600, e o meu e-mail aqui é simone@sst.adv.br. Então, né, às vezes a gente conversa com colegas, empresas para, às vezes, tratar de algum assunto diferente. A gente gosta de estudar bastante novidades, então a gente fica à disposição assim para crescermos juntos, assim, tratar dos assuntos para que a gente possa evoluir e tornar os ambientes de trabalho cada vez mais interessantes. Legal, muito obrigado. O legal do episódio aqui do Juriscast é sempre isso, a gente sempre tem um especialista, alguém que entende muito do assunto, então se você gosta do assunto, está curioso sobre o assunto, está preocupado com o assunto, você acabou de pegar o contato aqui da Simone, do escritório dela, para você se aprofundar um pouquinho mais nesse tema e não precisar tratar as consequências aí de algum problema aí na sua empresa, você já vai poder trabalhar na prevenção, tá bom? Simone, muito obrigado aí pela sua presença, pela disponibilidade aí do seu tempo e acima de tudo por ter vindo aqui compartilhar tanto conhecimento comigo, que sempre aprendo muito, mas acima de tudo com a nossa audiência que de hoje em diante aqui, esse episódio vai ficar sempre disponível gratuitamente, tá aprendendo com a gente. Muito obrigado, viu? A gente agradece a oportunidade e fica à disposição para conversar sobre qualquer tema relacionado. Maravilha. Obrigado, então, Simone. E muito obrigado a vocês aí, meus amigos, que nos acompanham sempre aqui no Juriscast. Se você gostou desse episódio, repito, considere se inscrever aqui para receber os próximos avisos dos próximos episódios. E agradeço imensamente você que nos acompanha até o final deste episódio. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por indicar o Juriscast para seus colegas e obrigado por estar aqui apoiando essa iniciativa que a gente faz com muito carinho de trazer um especialista aqui para que a gente compartilhe seu conhecimento e ele se multiplique e ajude a todos nós, tá bom? Obrigado então a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.